em Gênesis capítulo 22. É o livro onde nós estamos baseados, estamos aprendendo com os heróis da fé. A pastora Raquel, na semana passada, foi tão bem sucedida e trouxe para nós uma palavra de força, de ânimo, trouxe um sentimento no nosso coração de seguirmos adiante, seguirmos em frente. E cremos que Deus também vai continuar falando aos nossos corações aqui neste lugar. Se você tem a sua Bíblia aberta, hoje a nossa temática é como ser vitorioso nas provas da vida. Quem nunca, hein, gente, passou por uma prova? Todos nós estamos sendo desafiados de alguma maneira para que possamos crescer através da prova. E lembre-se disso, nós estamos na escola de Deus. Aqui a terra é uma escola de Deus para nós. E a palavra do Senhor diz: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você que está comigo aí em casa, você que está aqui comigo na igreja, você que vai daqui a pouco receber esta ministração, eu quero dizer para você que o Senhor nos ensina a sermos vitoriosos no meio das nossas maiores batalhas. E há uma inscrição que eu estava estudando hoje pela manhã, estudando sobre esta mensagem, que há um relógio de uma catedral muito conhecida na França, e ali foi registrado uma palavra, um texto que eu acho tão incrível, embora não esteja aí na tela, mas você pode aprender comigo, que diz assim, nesse relógio desta catedral: quando você é criança, o tempo arrasta. Quando você é jovem, o tempo anda. Quando você é adulto, o tempo corre. Quando você é velho, o tempo voa. Só mais um pouco e o tempo terá ido embora. E essa é a frase real do nosso coração. Porque quando nós somos criança, estamos vivendo a fase da criança, o tempo está nos arrastando, a gente está vivendo a vida. Para a juventude, o tempo está andando. Vamos nos divertir, vamos aproveitar tudo. Para nós que estamos adultos, o tempo está correndo. É assim que a gente fala: gente, o tempo está correndo, estou ficando mais velho. E quando você chega à velhice, você está dizendo: ixi, gente, o tempo voou. Como voou? E aí chega o tempo, né? Só mais um pouquinho que o tempo acabará. E quando acabar, gente, a gente já está na glória com o Senhor. O que é mais importante de tudo isso é que na estrada da vida, todos nós somos experimentados. E a vida da gente é essa, de nos ensinar. E Abraão, aos 75 anos, já que nós estamos falando sobre o herói da fé, Abraão, com seus 75 anos, ele entra numa escola chamada Escola da Fé. Ele vai ser matriculado ali. E Deus vai propor a ele uma jornada de vida que nem ele imaginava. Era o Deus desconhecido ainda propriamente dito para o povo. E ele ouve a voz de Deus no cenário lá na cidade de Ur, dos caldeus. E ele está ali ouvindo e Deus fala com ele. De repente você percebe que Deus propõe uma história para ele. Abraão, saia do meio da sua parentela, porque eu tenho uma história para você. Eu quero te levar para a minha escola. E aí o Senhor vai dizendo assim, né? Eu aprendi uma vez, queridos que estão aqui comigo no culto, na igreja, e você que está em casa, que a escola de Deus é isso, gente. Primeiro, nós somos provados. Depois da prova, nós somos o quê, gente? Aprovados. Depois que somos aprovados, nós passamos pelo processo de sermos promovidos. Porém, a vida continua. Perceba aqui, Abraão, com 75 anos, ele recebe uma proposta de Deus, mas até os seus 100 anos ali, ele foi vivendo novidade de vida no meio desta jornada. Ou seja, é muito interessante que você e eu entendamos que nós vamos enfrentar desafios no percurso da vida. Nós enfrentaremos desafios da vida que nós não conhecemos, mas Deus já sabe. Uma das coisas mais interessantes que você precisa e eu entender que o diabo, ele não tem poder para bloquear o seu futuro. Sabe? Ele não tem esse poder, porque o seu futuro já está nas mãos do Senhor. Mas ele pode sim sabotar as tuas emoções no presente,
para que você não chegue aonde Deus quer que você chegue. E uma das frases que eu acho linda, que você nunca é velho demais para enfrentar novos desafios. Esse papo de, eu já estou velho, então não vou ter novidade de vida, é aí que a Bíblia fala que os velhos terão o que, gente? Sonhos. Os jovens vão ter o que, gente? Visão. Mas o velho vai sonhar, ele vai continuar sonhando com seus novos desafios. Você também não é velho demais para lutar novas batalhas. Talvez muitos estão dizendo assim, olha, eu sou velho demais para aprender coisas novas, verdades novas que eu preciso ter. Por vezes nós caminhamos pela jornada do entendimento da vida e queremos estacionar. Porém, eu quero encorajar você hoje, nesta noite, a dizer ao teu coração que Deus tem uma novidade de vida. Saiba que os planos do Senhor foram feitos para nos prosperar e não de nos causar dano. Deus tem para mim e para você uma esperança e um futuro. Então entenda que nesta noite a nossa proposta, a proposta de Deus para o teu coração neste lugar, enquanto você está aqui, me ajude aqui, Cristo, procure aqui para mim, que eu quero ver aqui a nossa igreja, porque teve uma hora que teve uma interrupção. Volta para mim aí para me ver onde está o pessoal. E aí eu digo para você que está comigo, ouvindo essa palavra, que quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Então, Deus tem para nós algo poderoso. Não pare de crescer, não pare de desenvolver os propósitos de Deus para a sua vida. Você que está comigo em casa, você que está ouvindo essa ministração, que você possa ser edificado, que você possa ser abençoado, que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida de forma plena. E eu creio na glória do Senhor na sua vida, no seu coração, dizendo a você, eu tenho planos de realizar os sonhos do teu coração. Deus está aqui neste lugar, e a minha conexão aqui com você neste momento, é para dizer a você, Deus está falando comigo e com você, eu quero que você cresça. No primeiro ponto, você percebe no versículo que o Senhor está dizendo assim, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui, olha só, e disse, toma agora o teu irmão, o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então a proposta aqui desse primeiro ponto da mensagem, espere testes da parte de Deus. Eu e você precisamos ser testados no meio da jornada. Eu e você precisamos viver nessa escola de treinamento. E estes testes são ocasionais. Porém, para que nós possamos entender qual é o caminho espiritual da nossa vida. Se você anda com Deus, se você quer caminhar com Deus, você precisa entender que há um crescimento no meio desta jornada. E nesses testes ocasionais, Deus vai falar com você. Por exemplo, no caso de Abraão, ele passou por alguns testes interessantes na caminhada com Deus. O teste da família, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu vou te enviar. O outro ponto, ele passou pelo teste da fome, gente. E no período em que Abraão estava lá na terra, ele duvidou que Deus iria cuidar do seu povo. Aí ele desce para o Egito, aí ele vai para Gerar. E ali ele começa a sofrer consequências por conta da dúvida, por conta do medo. Não acreditou que Deus poderia supri-lo. Outro ponto desse teste, o teste da comunhão. Ou seja, ele vai para Ló, para o seu sobrinho Ló, e diz assim, olhe para essa terra, Ló, e escolha o lugar que você for. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Os nossos funcionários estão brigando por terra. Então nós precisamos tomar uma decisão. Olha o teste de Abraão, já idoso, né? Porque 75 anos, vai para quase seus 80, tem que tomar uma decisão de liberar o seu sobrinho, aquele que estava com ele no meio da jornada. Olha o teste também que ele teve, é da teste da luta. No meio, quando Ló vai para perto de Sodoma e Gomorra, ele teve que enfrentar algumas batalhas. E aí Abraão teve que lutar com 5 reis para recuperar Ló
toda a sua herança e toda a sua descendência. Ele teve que passar por esse teste da batalha, da luta, o teste da riqueza. Quando ele vence a guerra, Abraão vence a guerra, o rei de Sodoma procura Abraão para dar dinheiro para ele. Ele disse: não, eu não faço negócio com você. Pague as pessoas, os soldados, dê a eles, aos soldados, despojos, porque é o seguinte, quem vai me enriquecer aqui é o Senhor, porque ninguém vai dizer assim, ó, fui eu que enriqueci Abraão. Olha o teste, quando você passa no meio do processo de conquista dos seus sonhos e alguém vem oferecer um dinheiro que não é para você receber, nenhuma sociedade para você fazer. Veja bem, olha o que aprendo aqui com ele também, o teste da paciência, que quando Abraão não consegue mais ceder à tentação de Sara, vai ter filho com Agar, porque eu preciso ser mãe. Ele venceu o teste da paciência até um certo momento, quando chegou falando, não aguento mais, eu vou ter então esse filho para ter paz com Sara. E veja a consequência que Abraão teve, que Sara teve, quando nasce Ismael. Hoje, o povo judeu e os ismaelitas sofrem, né, até hoje a guerra entre árabes e judeus. As consequências hoje que nós temos de um passado, uma má escolha lá atrás. Eu quero dizer para você que eu e você passaremos por testes. E a vida da gente é isso, uma escola. Provado, aprovado e depois promovido. Mas uma coisa eu quero incentivar você, permita que Deus ensine você. Nem toda situação difícil que vivemos é um teste de Deus, gente. Às vezes nós aqui estamos assim, eu acho que Deus está me testando, Deus está me provando. E nem sempre a luta que você esteja passando é plano de Deus, de um teste de Deus, uma prova de Deus para você. Aprenda aqui com isso que Abraão, ele sofreu por causa dos seus próprios erros de escolha. Deus não falou para ele ir para o Egito, ele decidiu ir. Ali quase perdeu a sua esposa, que quase casou com o faraó, que quase perdeu a sua parentela. Veja bem, uma coisa interessante você e eu entender que o nosso pecado de duvidar de Deus, de não confiar em Deus, de não andar com Deus, tira de nós a liberdade de vivermos uma vida de novidade. E eu quero dizer para você, cuidado com as suas escolhas, cuidado com essa jornada, porque você, eu e você vamos passar pelo teste do tempo. E nesse teste do tempo, nós queremos saber para onde, qual caminho você e eu vamos seguir. Veja o que a palavra do Senhor diz, lá em Tiago, a respeito das batalhas que Abraão teve, né? E a gente sabe que a tentação bate para todos nós. Meus irmãos, tem de grande alegria quando cairdes, ou gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova, o quê? Da vossa fé, produz o quê, gente? O quê? Paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra, o quê? Perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos e o quê? Completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a gente precisa ter paciência para discernir se o que nós estamos vivendo aqui nesse momento de prova é provação ou se é uma tentação. E a diferença entre provar, ser provado e ser tentado. Totalmente diferente. Olha só, as tentações vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós. Então nós somos tentados, e daí você vai ver o que Tiago diz a respeito disso. Porém, uma das coisas que eu aprendo que as provações, ela vem de Deus. Tentação vem de dentro de mim, que está dentro de mim, desejos pecaminosos, desejos carnais, humanos. Porém, as provas sim vêm de Deus, mas a tentação não. Veja o que Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Olha só, porque ele, quando ele fala bem-aventurado, está dizendo, feliz o homem que sofre a tentação.
Porque quando for provado, olha só, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a quem, gente? Aos que o amam. Ninguém sendo tentado, quando atraído e engodado, olha só, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou o quê? Tentado, porque Deus não pode o quê? Ser o quê, gente? Tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Deus não tenta ninguém. E veja uma coisa aqui, olha, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Olha aquele Tiago deixa para nós. Não erreis, meus amados irmãos. Pastor Edivaldo sempre deixa uma coisa interessante para nós, né? Você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça. E pássaro para mim, na minha mente, meu sentimento aqui para com você, é a tentação. A tentação vem, né? Você não pode impedi-lo. Vai vir de todos os lados. Somos tentados do momento que acordamos e do momento que vamos dormir. Porém, você pode impedir que o pássaro faça ninho sobre a tua cabeça. E é nisso que Tiago está dizendo, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Você vai passar por esse processo da prova, mas para mostrar exatamente como que está dentro do teu ser. Porque do momento que você cede à tentação, você vai conceber o pecado. Então, concebendo o pecado, vai gerar o quê? Morte. E morte não é só física, é morte espiritual. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Deus não compactua com o pecado. Então, vamos dizer que a palavra de Deus diz lá em Isaías: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos tapados para não te ouvir, mas o seu pecado se afasta de mim. É como uma nuvem, né? Que você não consegue enxergar a Deus, e eu não consigo te ouvir. É por isso que eu quero dizer a você que as tentações são usadas pelo diabo para arrancar o pior de nós. E todos nós, pastores, até o mais simples do crente, o mais pequeno dos menores, passam pelo processo da tentação. Há uma natureza pecaminosa dentro de mim e de você. Todos nós somos tentados de dia e de noite. Não existem super-heróis, super espirituais, embora estamos falando de heróis da fé. Mas você percebe que Abraão, mesmo sendo ele considerado um herói da fé, que Hebreus diz, não somente ele, como outros homens, também passaram pela prova do teste de ser tentado. Uma vez venceu, outra vez não. Por isso eu digo a você, estamos no mesmo barco das mesmas batalhas. Diante dessa realidade, as provações são usadas por Deus para levar-nos a um lugar melhor. Por isso, quando Deus te provar, permita-se crescer na presença dEle, porque Deus tem coisas lindas para nós. Porém, eu vejo, muitas vezes, as tentações parecem lógicas e as provações parecem ser sem sentido nenhum. Veja aí, Deus dá a Abraão, depois de 25 anos de uma promessa, um filho. Deus cumpre a sua promessa. Aí Deus vem e faz uma proposta: leva o seu filho para Moriá, porque lá eu vou querer o sacrifício do teu filho. Eu quero que você entenda que Deus não estava promovendo uma morte, um homicídio. Até porque quem fazia esse tipo de prática eram os reis em torno de Israel. Deus não estava querendo a morte de Isaac. Deus estava somente provando o coração de Abraão. Por isso eu digo a você, por vezes nós vamos também como Isaac, que temos na nossa vida, também temos que passar pela prova do teste, para Deus saber exatamente que tipo de nível de Isaac nós temos dentro do nosso coração. Às vezes o Isaac é o teu casamento, às vezes o Isaac é o teu ministério, às vezes o Isaac é um carro, às vezes o Isaac é um bem, às vezes o Isaac é a tua vida, os teus sentimentos. Por vezes Deus nos fará passar pelo processo. João Crisóstomo disse uma vez, um bispo,
que disse essa palavra. Aqui parece que as coisas de Deus estavam lutando contra as coisas de Deus, a fé contra a fé e o mandamento contra a promessa. Quando ele olha para essa situação de Abraão, ele diz: meu Deus, a fé lutando contra a própria fé. É uma guerra interna. Por isso eu digo a você que está aqui comigo nesta celebração, aqui dentro desta igreja, e você que está em casa, nós estamos dentro, matriculados na escola de Deus, e Deus está nos ensinando, Deus está nos provando, Deus está nos mostrando quem somos de verdade. E dentro disso, eu compartilho com você: ponha seus olhos nas promessas e não nas explicações. Veja o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 22, 3, 5. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Sabe quantos quilômetros ele andou? 80 quilômetros. Imagine essa viagem longa. Deus havia já feito uma proposta para Abraão: leva o teu filho que eu quero que você o sacrifique. Agora imagine 80 quilômetros andando e pensando: o que vai acontecer? Levei o tempo todo para receber o meu milagre. Estou com o milagre na mão, agora eu vou ter que devolver o milagre. Ei, gente, como é que é isso? Como que é? Você passaria pelo processo do teste da jornada dos 80 quilômetros para chegar aonde você imagina que parece que as coisas vão acabar? E é dentro desse sentimento que a palavra do Senhor diz: e disse, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: olha só, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, ou seja, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gente, essa palavra vai trazendo um significado tão grande de confiança, inabalável em Deus. Deus fez uma promessa: você não vai voltar com seu filho. Eu quero seu filho para mim, ok? Ofereça. Mas ele tinha uma confiabilidade, e eu anotei isso, está aí na nossa tela. Madame Guyon, que foi uma religiosa, que foi uma mulher que defendeu a religião, ela disse uma frase que eu acho muito importante: nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece ser impossível. Então eu digo para você: se você olhar para Abraão caminhando para Moriá, se você ver Davi passando pelo processo que ele já passou na caverna de Adulão, se você passar pela história de José na prisão, se você lembrar do que o povo de Israel passou lá no Mar Vermelho, todo este processo de prova tem um grande significado, até Jesus no Calvário. Tudo isso tem um significado de uma lição para nós. Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Eu vou dizer mais uma vez: nós não vivemos pelas promessas. Aliás, nós vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Você fica aí procurando respostas. Deus precisa me explicar o que está acontecendo. Deus não precisa me explicar nada. Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Deus não tem que me dar satisfação. Deus é Deus. Não é assim que você canta: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Você realmente confia nisso? Você realmente acredita nisso? Diante desse sentimento, considere quão ilógico era o pedido de Deus. Tem horas que Deus faz umas propostas para mim que eu falo: Senhor, eu não estou entendendo. Não combina, não foi isso que eu imaginei. É ilógico, Senhor, como que o Senhor vem e me dá um filho único? Ele era o filho da promessa, aquele que daria para mim o descanso no futuro.
Senhor, eu estou pensando lá na frente, eu tenho herança para entregar. Imagine os 80 quilômetros. E a palavra do Senhor diz que Abraão não falou nada, hein, gente? Agora, eu e você talvez conjectuaríamos, né, gente? Senhor, quando der 10 quilômetros de andar, você fala, eu vou voltar, capaz que eu vou lá. A palavra do Senhor diz que ele foi seguindo a jornada da sua fé. E quando Deus pediu Isaac para Abraão, atente para isso, ele estava testando não apenas a sua fé, mas Deus estava testando a esperança e o amor daquele homem. Então eu digo para você, no meio da tua jornada, que está aí querendo desistir e querendo questionar o que Deus está fazendo no meio da tua jornada de fé, Deus está andando com você nesta batalha. Você não está só. Atenta para a voz do Senhor aqui nesta noite. Ouça a voz do Espírito dizendo, se você me chamar, assim a palavra do Senhor diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é dentro disso que eu vou aprendendo com Deus que, por vezes, Deus parecia que estava tirando tudo de Abraão. E é verdade, assim eu vivi com a história do meu próprio pai. A sensação que nós tivemos quando o papai morreu, quando nós saímos da Júlia de Castilho, quando nós passamos pelos processos das grandes perdas, do maior para o menor, talvez foi o sentimento das perguntas que talvez você, membro, não teria coragem de fazer para mim, mas talvez você fez em casa. Por que Deus está fazendo isso conosco? Por quê? Qual é o propósito disso? Por que Deus está fazendo isso comigo? E aí eu digo a você neste lugar, gente, Deus tem razões já expostas em sua palavra. O primeiro ponto disso é purificar a nossa fé. Deus quer purificar-nos, aperfeiçoar o nosso caráter. E diante disso, o Senhor quer nos proteger do pecado. Por isso, eu convido você a confiar no Senhor, que Deus, na sua soberana vontade, está fazendo o melhor para mim e para você, mesmo até que os teus olhos não podem ver. A nossa vida, a Bíblia fala que o justo, ele viverá do que, gente? Ele vive pelo que, gente? Pela fé. Não pela vista, mas por fé. Lembre-se disso, a vista te paralisa, a visão, ela te mobiliza. E você crendo e confiando no Senhor, tenha certeza que o teu futuro está guardado na presença do Senhor. Abraão já tinha lá escutado a promessa de Deus que Isaac seria chamado, teria a sua descendência. Veja que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 21 e 2, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Houve uma briga entre Sara e Agar. E Sara pede para que Abraão mande embora Agar e Ismael. Abraão, no meio daquela batalha entre os dois filhos, Sara põe uma confusão na vida deles. Aí pede agora que Abraão resolva a confusão que ela armou. E dentro dessa realidade, Abraão ficou pesaroso. O que eu vou fazer? Como que eu vou mandar meu filho embora? Aí o Senhor diz para ele, pare Abraão, ouça a voz de sua mulher. Olha aí. Faça, eu vou abençoar Ismael. Ele também terá uma grande nação. De fato foi. Agora, ouça a voz de Sara. Em Isaque será chamada a sua semente. Então eu digo a você que em Hebreus, lá em Hebreus, nós somos informados que Abraão acreditava que Deus poderia até matar Isaque, mas iria ressuscitá-lo. Olha aí, lá em Hebreus. Veja que Hebreus diz, olha, pela fé, Hebreus capítulo 11, 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, olha aí. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu único filho, o unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado o quê? A tua descendência. Considerou que Deus, olha lá, Abraão, olha lá, era poderoso para o quê? Até dos mortos o ressuscitar. E aí é onde explica
os 80 quilômetros de jornada, de sacrifício, de pensar em sacrifício, dizendo assim, tudo bem. O Deus que eu conheço e que me fez a promessa, no meu sentimento como Abraão, eu vou para a jornada do sacrifício. Mas eu creio que Ele também pode ressuscitar o meu filho imediatamente. Isso é fé. Queridos, num Deus todo-poderoso. Então eu digo que a fé não exige explicações. A fé descansa nas promessas. Aí a minha pergunta é, quem crê que Deus tem promessa para mim e para você nesta noite, você que está aqui, você que está em casa aí, olha só, você precisa descansar na promessa e não nas explicações. Pare. Deus está aqui neste lugar para dizer, eu tenho um caminho de futuro para você. E para encerrar esta palavra, vejamos quais são as características dessa fé adulta de Abraão. Vamos aprender com ele. Responde a qualquer chamado de Deus. Deus fala com ele e ele vem imediatamente e diz, eis-me aqui. Ei, ele tinha visto Deus? Hein, gente? Ele tinha tido alguma experiência visível? Deus fala com ele, Abraão, oi, eis-me aqui. E é nesse contexto que eu quero dizer para você, Abraão, ele bate continência para Deus. Ele respeita a autoridade de Deus, ele sabia que Deus estava chamando. Veja bem, no segundo ponto B, está disposto a obedecer a Deus prontamente, sem questionamento. Aí a minha pergunta é, até quando você vai questionar as ações divinas? Dentro desse caminhar, a fé de Abraão triunfou, porque ele se recusou a ver incoerência ou infidelidade da parte de Deus. Abraão, ele não questionava a glória de Deus, a sua presença e a sua vontade. Ele diz assim, Deus não é incoerente, tem coerência em Deus. Ele não é infiel, ele é fiel para cumprir a sua promessa. E diante desse sentimento, Deus não queria que Isaac, sabe, Deus não queria Isaac, mas ele queria o amor de Abraão. Perceba bem, não era nada a ver com Isaac, tanto que Deus falou, na hora que ele levanta o cutelo, na hora que ele vai fazer a ação, Deus, o anjo de Deus, veja lá, o anjo com letra maiúscula, o próprio Senhor, ali presente, não faça isso, Abraão. Eu fiz apenas o que, gente? Um teste. Não é Isaac que eu quero agora, Abraão, eu quero o teu coração. E é onde tem uma canção que às vezes quando meu pai terminava uma pregação, a gente cantava, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É Deus pedindo, está insistindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer o teu carro. Deus não quer a cédula do dinheiro. Deus não quer os bens que você tem recebido. Deus só quer o teu coração. O seu coração é onde procede as fontes da vida. É uma fé que tem ação e direção, gente. A fé de Abraão não é especulativa, que quer saber aonde, por quê e para quê. Está cheio de crente assim, para quê? Por quê? Se eu tenho certeza disso, não é especulação, ele age e caminha na direção dada por Deus pela fé, porque ele sabe que vai ser uma jornada triunfante. No D é uma fé que não protela a ação. Uma das coisas que eu aprendi, sabe, não há divagações na mente, não há um sentimento de teste, de perguntas, sabe? Ele não fica procurando razões. E uma das coisas que eu aprendo aqui, que a procrastinação convida-nos a viver uma vida de ruína. Pare de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje.
É hoje o dia de você receber a Jesus. É hoje o dia de você andar com Deus. É hoje o dia de você dizer sim para aquilo que Deus tem. É agora, não é amanhã. Temos sido provados nesse Covid. Jovens, homens e mulheres, adultos, velhos, indo embora desta terra. O Senhor está dizendo, é hoje o que eu tenho para você e para a tua história. Protelar aquilo que se sabe ser a vontade de Deus é um laço do diabo. Quando você diz assim, deixa para amanhã, pastor, eu não vou fazer. Você está no território satânico. Porque Deus tem um caminho para você. Noé é uma fé capaz de transformar as provas em adoração. Passe pela prova cantando ao Senhor. Lembra dessa canção? Passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai instalar. Ele pisa na brasa. Aí, para lá e para cá. Lembra disso? Você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba os inimigos da tua alma. Aí vai. Eu digo a você, neste lugar, Abraão disse para os seus 2 servos, eu e o rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe, gente, Abraão cria em Deus. E ele tinha uma convicção que ele não ia voltar com um cadáver para casa. E dentro desse sentimento, Abraão fez da prova um ato de adoração. Por isso eu digo a você, no meio das suas maiores crises, nas suas maiores dúvidas, nas suas maiores lutas, o Senhor está convidando você a adorar. Abraão, ele esperava nada menos do que um milagre, porque a sua confiança em Deus, querida, era inabalável. Por isso eu digo a você, onde está depositada a tua confiança? A parte do F é uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus. Veja o que ele diz, nós voltaremos. Nós, ele não falou, eu vou voltar. Ele diz, nós voltaremos. É tão lindo isso, Pai. Aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, Senhor, Pai. Mas diga para mim, o filho Isaac dizendo para Abraão, onde está o cordeiro? Ai, gente, é poderoso isso. O nosso Deus, o Abraão disse assim, olha, Deus vai prover o cordeiro. Eu digo a você, querido, no meio das suas maiores necessidades, entregue ao Senhor o teu sacrifício de adoração e de rendição, porque não vai faltar. Na tua mesa não vai faltar o sustento, não vai faltar saúde, não vai faltar pão, não vai faltar alegria, não vai faltar a presença do Senhor, porque nós cremos que Abraão fez da prova um ato de adoração. Encerrando esta passagem para o teu coração, eu digo que Deus nos prova não para nos derrubar, mas Ele nos prova para nos fortalecer. Se você está achando que Deus está querendo destruir você, eu quero dizer para você, nesta noite, Deus quer te fortalecer para que você viva o sobrenatural. Sabe, Abraão não tinha aprendido a crer, a obedecer a Deus quando ele não sabia onde ir. Sabe, ele já tinha aprendido. Sabe, eu não vou ficar preocupado, não, Deus vai me levar, Deus vai me guiar, Deus vai fazer. Sabe, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Ele vai fazer. Sabe, eu não vou mais questionar, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Nas provas, procure, gente, glorificar ao Senhor. Eu vou dizer mais uma vez para encerrar esta palavra. No meio da sua maior dor, adore ao Senhor. Sabe, tira do seu rosto a tristeza, levanta a tua cabeça, coloque um sorriso nos lábios, e mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, adore ao Senhor, celebre através da fé. Queridos, nós não vivemos por vista, vivemos pela fé, e o justo viverá pela fé. Eu quero que você dê o melhor glória a Deus que você pode, porque essa é a sua maior forma nesta noite de glorificar a Deus.
Sabe, normalmente a gente fica perguntando, como que eu posso sair dessa situação de provação? Você está se perguntando o tempo todo, mas eu quero dizer, pare com esta pergunta e foque nesta pergunta: como que eu posso trazer a glória ao nome do Senhor nesta situação? Como é que eu posso glorificar a Deus no meio da minha batalha? Por isso, fiquemos sobre os nossos pés aqui nesta noite, você que está em casa. A glória do Senhor está aqui neste lugar, e a experiência de Abraão e Isaque é o mais belo tipo da Bíblia sobre a caminhada do pai e do filho até o Calvário. Olha, se você pode ver, Isaque foi o filho do coração, Jesus foi o filho amado do pai. Isaque foi até Moriá sem reclamar, Jesus foi obediente até morte de cruz, gente. Isaque foi filho da profecia, Jesus é o filho prometido. Isaque teve seu sacrifício preparado. O sacrifício de Cristo foi preparado agora na eternidade. Hoje, eu e você temos o livre acesso da presença de Deus, porque Jesus, Isaque, a história de Abraão e Isaque nesse episódio de Gênesis 22 é a tipologia do que Cristo ia passar lá na frente. Por isso eu digo a você, eu fico imaginando Deus quando vê Abraão, um homem comum como eu e você, entregando seu filho a um sacrifício. Eu fico imaginando uma conversa de Deus no coração. Se Abraão, um homem cheio de pecado, ofereceu o seu único filho, imagine meu coração como um pai que ama a humanidade. Eu também vou oferecer o meu único filho, Jesus de Nazaré, para dar vida, para trazer transformação. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do nosso Deus de amor que está aqui neste lugar. Alguém morreu na cruz para mim e você salvar as nossas vidas e nos dar alegria completa. Por isso eu digo a você que está aqui na casa do Pai, você que está em casa, que está vivendo as suas provas, as suas dores, as suas aflições, os seus medos, medo do desconhecido, medo de saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero dizer para você, você já é um vitorioso em Cristo Jesus. Olha só, tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu quero orar junto com você nesta noite, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença em rendição por tudo que o Teu Espírito Santo tem falado conosco, Pai. Assim como Abraão, Senhor, foi provado, assim, Senhor, como ele venceu as suas guerras, assim como ele teve, Senhor, as suas lutas, Senhor, e não foram pequenas. O Senhor o ensinou, o Senhor o ajudou, o Senhor o fortaleceu, o Senhor deu graça. O Senhor perdoou até mesmo os erros e escolhas que Abraão fez na jornada. Então, Senhor, qualquer um de nós pode passar, Senhor, na prova do teste e não ser aprovado. Mas Deus, neste momento, eu peço, Senhor, venha mudar as nossas trilhas nesta noite. Espírito Santo, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Espírito Santo, que hoje eu venha dizer sim para a Tua presença, sim para o Teu amor, sim para a Tua vontade, não questionar mais, mas compreender que nós estamos no tempo do teste, e esse tempo, Senhor, vai nos mostrar, Senhor, daqui hoje, pode ser daqui amanhã, pode ser daqui a alguns dias, ou daqui a anos, o Senhor vai revelar a Tua glória, o porquê de toda a dor, de todo o sofrimento e de todas as guerras. Espírito Santo, eu sinto a Tua presença aqui neste lugar. Eu sinto a Tua glória invadindo cada coração. Eu sinto o Senhor visitando Curitiba. Visita a Tia Vera neste momento que está ouvindo a palavra. Senhor, eu creio que o Senhor está, Senhor, com a Aureli. Eu sei que o Senhor está com a Dona Cida. Eu sei que o Senhor está com a Rosimeire. Eu sei que o Senhor está com a Osmair. Eu sei que o Senhor está com a nossa querida Márcia. Eu sei que o Senhor está visitando cada coração aqui neste lugar. Senhor, visita a Cleusa, visita, Senhor, aqueles que estão conosco, visita Mateus, visita, Senhor, o Chicão, visita a pastora Raquel, visita a pastora Edivaldo, visita a Cristiane, visita a minha vida.
Toca-nos profundamente aqui nesta noite, porque cremos no agir. Visita o Vitor, visita, Senhor, aqueles que daqui a pouco vão ouvir esta mensagem, aquele que eu não vejo, mas pelos olhos da fé eu creio que esta live vai atingir corações, e você que vai chegar daqui a pouco, eu digo, o Senhor te ama, o Senhor te restaura, o Senhor te salva, o Senhor te liberta, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você que está comigo, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor, querido, com toda a sua força.